Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Felipe Luiz surpreende e decide não responder à proposta de renovação do Flamengo. Ex-Barcelona sonha em jogar no Mengão e negociação ganha força nos bastidores. Crise de gols pressiona Felipe Luiz a reformular ataque do Flamengo para a reta final da temporada. Flamengo e Fluminense confirmaram a realização de um leilão eletrônico de camarotes do Maracanã para a temporada 2026. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Você sabia que o clássico Fla-Flu registrou seu maior público da história do futebol em 1963? Naquela ocasião, o jogo disputado no Maracanã contou com o maior público da história do futebol mundial em um jogo por clubes, além de ser o terceiro no geral. Foram 194.603 pessoas com 177.020 pagantes, de acordo com dados da Prefeitura do Rio de Janeiro daquela época. Entretanto, quem estava no estádio relatou a impressão de um número muito maior, possivelmente acima de 200 mil torcedores, segundo a imprensa da época, que destacou que muitos entraram sem pagar. O Flamengo chegou ao Campeonato Carioca de 1963 em meio a uma pressão enorme. O clube vivia um jejum de títulos estaduais desde 1955, algo incomum para a torcida acostumada a conquistas. Nesse intervalo, rivais como Botafogo e Fluminense dominaram o cenário carioca, com times estrelados e ídolos que também brilhavam na seleção brasileira. Conquistar a taça de 1963 não era apenas um objetivo esportivo, significava reafirmar o Flamengo como protagonista no Rio de Janeiro e no cenário nacional. Disputado em pontos corridos, o Campeonato Carioca chegou à última rodada com um clima de decisão. O rubro-negro tinha 38 pontos, enquanto o tricolor tinha 37 pontos. Assim, com o empate, sem gols no placar, quem fez a festa foram os torcedores do Mengão, que comemoraram o 14º título estadual. Inaugurado para a Copa do Mundo da FIFA de 1950, o estádio jornalista Mário Filho, o lendário Maracanã, consolidou-se como o maior palco do futebol mundial por quase meio século. O último registro de público superior a 100 mil torcedores aconteceu em 1999, na final da Copa do Brasil entre Botafogo e Juventude. Foram várias reformas no local, modernizando, proporcionando conforto e segurança aos torcedores, o que reduziu a capacidade do estádio. Com a sua grande reforma para a Copa do Mundo de 2014, disputada aqui no Brasil, a capacidade do Maracanã diminuiu para 78.838 espectadores. Eu tive o privilégio de estar presente nesse jogo que foi 0-0. Os gestores do Maracanã, Flamengo e Fluminense confirmaram a realização de um leilão eletrônico de 49 camarotes do estádio para a temporada 2026. O processo vai acontecer de forma totalmente online no dia 18 de novembro de 2025, às 10 horas da manhã, com o objetivo de garantir transparência e igualdade de condições a todos os participantes. As inscrições estarão abertas até 14 de novembro pelo site oficial www.estadiomaracanã.com.br, leilão 2026, mediante pagamento de uma taxa de habilitação de R$1.000. Os 49 camarotes serão divididos em 3 lotes, conforme o tamanho e a sua localização. Cada lance vai ter um valor mínimo pré-definido e o maior valor ofertado será exibido em tempo real durante o leilão. Caso ocorram lances nos 2 minutos finais, o prazo vai ser automaticamente prorrogado. Os interessados poderão realizar visitas técnicas entre os dias 10 e 14 de novembro para conhecer as instalações antes do evento. Conduziremos esse processo de forma totalmente transparente e segura, com regras claras e iguais para todo mundo. Nosso compromisso é garantir uma experiência justa, reforçando a lisura e a credibilidade da gestão Fla-Flu, afirmou Severiano Braga, diretor-presidente do Maracanã.
Segundo o Dutra, a área era subaproveitada e o modelo de leilão ajudou a valorizar os espaços, garantindo cifras superiores às obtidas em anos anteriores. O leilão trouxe competitividade e aumentou a receita do estádio, permitindo que parte dos recursos retornem para o clube, explicou o dirigente rubro-negro. O consórcio ainda estuda novas formas de monetização, incluindo um possível naming rights para o estádio, embora o tema ainda dependa de aprovação legal e do aval do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. No início de 2025, o Maracanã já havia realizado um leilão de 11 camarotes, com lances que variaram entre R$ 560 mil e R$ 6.100.000, alcançando ágio médio de 70% sobre os valores anteriores. O Flamengo vive um momento de oscilação na temporada e se prepara para uma sequência decisiva de jogos em 2025. Após resultados abaixo do esperado, parte da torcida rubro-negra passou a questionar o desempenho da equipe e a postura dos jogadores em campo. E diante dessas críticas, o Arrascaeta, capitão da equipe, decidiu se pronunciar e fez um apelo direto à torcida rubro-negra. Aspas, é contra todos? Com certeza que é. Estou há muito tempo nesse clube e sempre tentam criar uma crise de fora para dentro, que a gente tenta sustentar da melhor forma possível aqui. Uma derrota não pode jamais nos desestabilizar como grupo e equipe, declarou o meia em entrevista à ESPN Brasil. O Arrascaeta reforçou que o momento exige união e confiança no elenco. Segundo ele, os jogadores seguem comprometidos em recuperar o seu bom futebol e trazer de volta os resultados positivos. O camisa 10 destacou que o apoio dos torcedores será essencial para reverter o cenário. Por isso é que eu falo para o nosso torcedor, é o momento de acreditar, é o momento de apoiar, mais do que nunca esse clube e esses jogadores. Eu acredito muito neles e a gente está trabalhando da melhor forma possível para que o resultado dentro de campo possa acontecer da melhor forma possível, completou lá o nosso capitão Arrascaeta. O Flamengo vive um momento de instabilidade ofensiva e o técnico Felipe Luiz busca soluções urgentes porque o time marcou apenas um golzinho nos últimos 4 jogos. E a queda de rendimento preocupa o torcedor às vésperas da sequência mais importante da temporada. A prioridade agora é reencontrar o equilíbrio e definir uma base naquele setor de ataque. Desde que assumiu o comando, o Felipe Luiz ainda não conseguiu repetir a mesma formação ofensiva em 8 partidas consecutivas. A última vez que manteve o quarteto de frente foi nos jogos contra o Vitória e contra o Grêmio, quando o Flamengo goleou por 8-0 e empatou em 1-1. Respectivamente. Desde então, o treinador tem testado novas opções, mas sem o mesmo resultado que eles tanto esperavam. A disputa por uma vaga ao lado do Arrascaeta segue em aberto. Pedro, Samuel Lino, Gonzalo Plata e Jorge Carrascal alternam presenças no time titular, mas nenhum deles se firmou como parceiro ideal do uruguaio. Nos últimos 4 compromissos, apenas o Arrascaeta e o Lino começaram todas as partidas, o que evidencia a falta de continuidade naquele setor. As constantes mudanças têm cobrado um preço muito alto. O Flamengo deixou de marcar contra o Cruzeiro, Estudiantes e Bahia, acumulando atuações abaixo da média. O último gol da equipe foi feito pelo Luiz Araújo no dia 28 de setembro contra o Corinthians, o que acendeu um alerta interno sobre a necessidade de ajustes táticos. Uma grande maioria de torcedores do Flamengo já tem a causa dessa ineficiência do ataque do Mengão. E, sem dúvida nenhuma, a ausência do Pedro, que é o segundo artilheiro do Flamengo na temporada, atrás apenas do Arrascaeta, e para muitos torcedores, ele é o melhor centroavante do país, é uma péssima escolha deixá-lo no banco de reservas ou substituí-lo sempre nos jogos. Agora eu quero te pedir uma grande ajuda, Se você é meu amigo e a minha amiga e gosta do meu trabalho, eu preciso muito que você compartilhe esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas, seu pai, seu filho, seu irmão, enfim,
seu vizinho. E se você fizer isso, com certeza a gente vai crescer mais rápido no nosso canal. E eu vou continuar aqui trazendo as grandes notícias do nosso Mengão, sem mentiras e sem enrolação. E se você conquistar algum inscrito aí, me avisa nos comentários, porque eu vou dar as boas-vindas para ele ou para ela e os parabéns para você. Hoje vai ter esse tipo de parabéns. Juntos, nós somos muito mais fortes. Me ajuda aí. A diretoria do Flamengo definiu duas prioridades nesse momento, que é renovar os contratos do Filipe Luís e do Georgian de Arrascaeta. Com a janela de transferências fechada, a diretoria do Flamengo trabalha internamente para assegurar a continuidade de duas das suas principais figuras do seu elenco, num momento em que o foco se volta mais para a estabilidade do grupo do que para as novas contratações. A situação do Filipe Luís está em discussão, porque ele foi procurado para estender o seu contrato, mas, segundo o jornalista Jorge Nicola, ele preferiu redefinir o futuro apenas depois do término da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro Betano. O clube ofereceu para ele uma renovação até o final de 2026, com possibilidade de prorrogação até 2027, mas ele não respondeu ao Flamengo. É possível que o caso do Filipe Luís fique mais para frente, né? O treinador está decidido a só renovar o seu contrato assim que tiver uma definição da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações do portal Bola VIP Brasil, o Filipe Luís recusou a primeira proposta de renovação por não incluir aumento salarial. O Filipe Luís, que atualmente recebe cerca de R$300 mil mensais, não teve reajuste desde que assumiu o comando técnico da equipe e considera que a valorização é justa diante do desempenho do time na temporada. O Flamengo está considerando a contratação do meia Rafinha Alcântara, de 32 anos, para a temporada de 2026. As conversas internas entre Filipe Luís e José Botto têm sido promissoras, levantando a possibilidade de que essa operação se torne viável. Enquanto isso, o Rafinha, que está sem clube desde 2024, após deixar aí o Al Arabi do Catar, manifestou seu desejo de jogar pelo clube do seu coração. As discussões sobre a possível contratação do Rafinha Alcântara têm se intensificado nos bastidores do Flamengo. Filipe Luís, ex-companheiro do Rafinha, e José Botto, diretor de futebol do clube, analisam os prós e os contras desse negócio. A vontade do jogador em voltar ao Brasil e vestir a camisa rubro-negra é um ponto muito importante e fundamental nessas conversas iniciais. O Rafinha, que também tem um histórico respeitável em grandes clubes europeus como Barcelona, PSG e Celta de Vigo, revelou que já esteve muito perto de fechar com o Flamengo em 2017. Embora as conversas sobre a contratação do Rafinha estejam em estágios iniciais, o seu nome já figura como uma possibilidade real para o plantel rubro-negro. A análise técnica sobre o impacto que a sua chegada pode ter na equipe será fundamental para a continuidade das negociações. Com um perfil que se encaixa nas necessidades do Flamengo, a chegada do Rafinha Alcântara pode trazer novos ares e potencializar a estratégia de jogo do Filipe Luís. As próximas etapas da negociação serão observadas de perto pela torcida e pelos analistas do futebol. A combinação entre a experiência de Rafinha, sua vontade de jogar no Flamengo e a necessidade do clube por reforços pode culminar numa parceria real. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a contratação do Rafinha Alcântara? Coloca aí que eu quero saber. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para os meus amigos que me pediram e que estão sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Hoje é sábado, então é dia dos nossos abraços. Bora lá! Alô, alô, meu amigo Aelson Dantas, lá de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Alô, meu amigo Titico Flazico, de Ingazeira, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu querido amigo Frederico Guilherme Gerloff, gente finíssima. Alô, meu querido amigo compositor Pedro Terra Gomes, outro gente boa. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Juan Souza, de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Gil Espiridião. Aquele abração para vocês, meus queridos.
Alô, alô, meu amigo Dilson Pimentel de Roraima. Alô, meu amigo José Ribamar de Assis Costa. Alô, sua esposa Maria das Dores. Alô, suas filhas Mauri e Maurilene, lá da Chapadinha do Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo José Benedito de Lima, lá de Bacabal, no Maranhão. Alô, meu amigo José Clóvis de Jesus, de Itaituba, no Pará. Alô, amigo Simão. Alô, amigos Santines do Maranhão. Alô, seu irmão Zé Rodrigues. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Damião, lá de São Brás. Obrigado por ter indicado o seu irmão Tonho e o seu genro Denis para o nosso canal. Alô, Tonho. Alô, Denis. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Valeu, Damião. Alô, meu querido amigo Ed França, que se tornou membro do nosso canal. Muito obrigado, Ed França. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Marcos Henrique Coutinho, que trouxe o seu neto Pedro Lucas aqui para o nosso canal. Seja muito bem-vindo, Pedro Lucas. Muito obrigado, Marcos Henrique. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Almir Gomes Coutinho. Alô, seu filho Patrick e seus netos Miguel e Daniel, que se inscreveram aqui no canal também. Sejam muito bem-vindos, Miguel, Daniel e Patrick. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de hypar o vídeo, porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento. Um grande abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!